chegou a hora. Agora a gente vai falar de Homem-Aranha Longe de Casa Hora da com verdade spoilers. chegou, hein, galera? A gente vai contar tudo pra vocês o que a gente viu e qual é o possível futuro da Marvel, fase 4. E eu também vou aproveitar aqui que estou livre para falar de spoilers, eu vou comentar o meu último ponto que ficou em aberto no vídeo sem spoiler. Então, se você já assistiu, você já sabe qual é a cena pós-crédito. E eu vou me basear nela para falar que sim, o Homem-Aranha Longe de Casa, ele encerra a fase 3 da Marvel. Porque na segunda cena pós-crédito a gente tem o Nick Fury no espaço. Provavelmente, eu imagino que daqui aos próximos filmes vão se passar lá em extraterrestres, com extraterrestres, talvez com a Tropa Nova, porque ele tem aquela ligação com a Capitã Marvel. E a gente sabe que o Nick Fury, que estava lá atuando durante todo o filme, ele era um Skrull, era o Talos Skrull. Quando aparece na cena pós-crédito lá, Talos, né, primeiro a esposa dele e depois ele, né, se transformando, a esposa dele era a Maria Hill e ele se transformando do Nick Fury no Talos, eu falei, cara, que sensacional. O Talos é um dos principais personagens, né, do Capitão Marvel e ficou muito bacana ele substituir o Nick Fury. Nick Fury, né? E aí a gente fez um vídeo da Capitã Marvel, né, que você pode verificar aqui. E a questão de que ele entra em contato com o Nick Fury tá lá no espaço, como o Luiz comentou. E aí fica, momentaneamente você pensa, caraca, esse Nick Fury ele tá lá no espaço desde quando? Né? Mas você vê que ele tá um pouco mais velho e tal, mas eu acredito que é depois do enterro do Tony Stark. Sim. Mas, não, todo mundo precisa de férias, né? Cara, isso leva à margem da questão de guerras secretas. Sim, a possibilidade legal, de ter alguns Skrulls que tem uns Skrulls bonzinhos, mas ter alguns que são tal. E outra coisa que a gente já pode falar agora no spoiler é a questão do mistério. E eu volto aqui novamente pra falar da atuação do Jake Gyllenhaal, que, cara, tá muito convincente. Mais uma vez, o Homem-Aranha trazendo vilões consistentes, vilões fortes também, com atuação bem bacana. E a gente que já conhece o mistério das HQs já sabe que ele é um farsante, né? E isso até é uma temática legal do filme, que ele traz alguns temas atuais. Por exemplo, o próprio conceito de verdade. Que o mistério, ele se usa muito de ilusão, aliás, ele é só ilusão e tecnologia do Tony Stark, inclusive, e ele se usa disso para transformar, para manipular o que é a verdade, ou seja, algo que a gente conhece aqui como fake news. E outra questão que ele traz atual também é, por exemplo, o Flash, né? O Flash Thompson, a todo momento, ele ficava fazendo live, postando, não sei o quê. E até momentos de perigo, né? De perigo de morte. É legal de dizer. E também a questão assim do Jake Gyllenhaal como mistério, tem muita hora que você acredita, cara, eu acho que eles vão mudar. Ele realmente é um herói. E depois você vê toda essa questão da tecnologia. Ele era um cientista, né, que trabalhava junto com o Tony Stark. E aí tem essa questão daquela tecnologia bafo, que era a questão do... Que nominho também. Que era aquela questão de realidades, misturar a realidade com o que foi no passado. E muito bacana para apresentar isso lá no filme Guerra Civil, do Capitão América. Isso é interessante de dizer, e ver que tem toda uma equipe junto com ele, não é simplesmente ele, para poder ter toda aquela tecnologia. E ele basicamente, ele estava atrás de uma tecnologia do óculos que o Tony Stark deixou pro Tom Holland, por caso pro Peter Parker. Isso é bacana, toda essa interpretação. A gente falou também no vídeo sem spoilers da questão do Nick Fury. Ele demonstra alguns trejeitos, algumas coisas durante o filme que você fala, pô, ele poderia ser um pouco mais inquisitivo, ele poderia ser um pouco mais linha dura. Sim. E tá explicado por causa da questão do Talos, né, da questão de ser um Skrull. Outra coisa que é legal de dizer, a questão a parte dos adolescentes. O próprio o Ned, ele tá muito bacana no filme. Ele é um pouco mais do que um alívio cômico agora, né? Ele tá ali com o braço direito do Peter Parker, isso é legal. E outra coisa, assim, que aí eu acho que me faltou um pouco a parte de emoção do filme, porque tem uma hora que ele tá em perigo, já junto com a namoradinha dele, que ele faz lá, bacana também essas questões de comédia, mas... o Peter Parker pra salvar ele, tem até a questão do macaco negro, né? É o macaco noturno. Macaco noturno, que é legal de dizer por causa da questão de como eles usaram os artifícios. Do uniforme, porque ele usava o uniforme pra que de repente as pessoas não descobrissem, pô, o Homem-Aranha lá de Nova York tá aqui na Europa, como, né? Então usou um outro uniforme, aí o Ned usa esse artifício. Mas o Tom Holland tava ali, o Peter Parker, pô, o Ned tá em perigo, correndo risco de morte.
mas não teve aquela carga emotiva. Sim, é verdade. Tipo, nossa, é o meu amigo, né? Não sei o quê. Parte emotiva também, que é legal de dizer, é a questão da Zendaya, né? Que é a personagem lá da MJ. Ela demonstra vários momentos que ela tá ali, né? Gosta do Peter Parker, de olho, ele né? é a mesma ali, coisa. Olhando de longe. E isso é bem apresentado no filme, eu gostei bastante dessa participação. A questão do romance entre o Happy Hogan e a Marisa Tomei, que no caso a Tia May, também é legal. Sim. E Happy Hogan, cara, tem uma cena, aquela que eu comentei, porque acontece, o Tony Stark morreu e ele tinha muito aquela ligação com o Happy Hogan. Sim. Num momento lá que acontece várias situações no filme, o Peter Parker ele precisa criar um novo uniforme. E aí ele olha com aquele semblante assim de brilho no olhar pro Peter Parker pegando e construindo. Uma grande referência, né, de quando o Homem de Ferro estava começando, de quando ele estava construindo a sua armadura, né? E é legal também porque o Happy Hogan ele se afasta, o jogo de câmera vira pra ele e é como se ele estivesse olhando assim, tipo, faça o seu melhor, deixa o gênio trabalhar. E aí começa a tocar AC/DC. Cara, louco. E aí a gente pode falar também da questão de multiverso. Gostou do multiverso? Não tem multiverso. Era tudo uma farsa do personagem do Mistério, Quentin Becker. Cara, mas isso também ficou muito legal no filme, porque ele deixa em aberto o futuro, mas já dizendo, tipo assim, tudo aquilo que estava sendo especulado, multiverso, vir outras realidades e tal, não é bem por aí. Sim. Eles vão colocar de outra forma para inserir novos personagens, como por exemplo, agora a gente vem falar da outra cena pós-crédito. Quarteto Fantástico. Eu fiquei de olho lá, porque no final do filme o Peter Parker tá lá, com a Zendaya lá, com a MJ voando por todos os prédios, e eu fiquei olhando naqueles prédios. Vai aparecer Oscorp, que no caso é do Norman Osborn. Vai aparecer Edifício Baxter, que é do Quarteto Fantástico. Não apareceu nada. Porém... tinha uma plaquinha lá, né? Começando. Avenida 42, vocês não esperam porque está por vir. Sim. Avenida 42, que é onde fica o Edifício Baxter. Então eles já deixaram essa referência, já deixaram easter egg. E falando dessa questão de fake news, falando dessa questão de blog, internet, quem aparece no prédio, Luiz, pra dar uma notícia do Homem-Aranha? Ninguém menos que J.K. Simmons. Pra quem não se lembra dele, ele foi o primeiro J. Jonah Jameson. E com aquele ódio fervoroso contra o Homem-Aranha. E que isso também foi arquitetado pelo Mistério segundos antes dele morrer. A última ilusão, né, que ele tinha planejado, e a gente não viu. Depois você fica pensando, mas cadê aquela última ilusão? Era realmente essa, né, de revelar a identidade do Homem-Aranha. Porque ele deixa entender pra todo mundo que ele era um herói, no caso o Mistério, e o Peter Parker o matou. Porque ele junta as palavras ali que foram usadas no final do filme. Na verdade, eu ainda acho que o Mistério não morreu. Embora é falado lá, todas as ilusões acabaram. Sim. Não sei. Mas ele declara, o nome dele é... E começa a falhar, você acha que não vai ser falado, o nome dele é Peter Parker, e ele olha o Homem-Aranha e fala, quê? Mas que... Cara, mas sensacional o J.K. Simmons reinterpretar, né? Sim. O repórter, mano. E também ele rebusca também as HQs e a animação clássica, né? Porque o Homem-Aranha, ele é cheio de inimigos que se fazem de impostor. Que jogam ele contra a população. O Mistério, inclusive, foi um deles. Então, é legal que você tem isso nas telonas. Tá? Só que nem tudo são flores nesse filme. No decorrer da história, como o Peter Parker ele ainda é um adolescente, ele está aprendendo a lidar com os poderes dele. Então, você tem um desenvolvimento muito maior dele. Eu fiquei com medo de acontecer que nem aconteceu no primeiro filme, que ele não foi o herói, de fato. Ele tinha um Homem de Ferro ali, o Tony Stark, para sustentar um erro dele. E, de novo, nesse filme, é um erro dele que acaba dando mais poder ainda pro vilão. Então eu fiquei com medo de por exemplo, Nick Fury salvar o dia, ou, sei lá, o Happy Hogan salvar o dia, que é muito improvável, mas não sei. Mas isso não acontece. Então isso já demonstra um crescimento dele. Ele usa o arrepio do Parker para poder crescer. Então essa é uma nova habilidade que ele desenvolve. Isso é muito bacana, muito positivo. A gente fazendo comparação assim também em
em outro filme, eu posso pegar e dizer assim, a questão de ele substituir o Homem de Ferro. Não, ele ainda é um garoto de 16 anos, né? Ele é um apoio, ele não tem toda aquela questão de liderança. Mas o que eu posso falar também do filme, comparando com os outros filmes, muito foi falado sobre o filme do Homem-Aranha, sensacional, o melhor filme de todos os tempos. E pra mim, o primeiro filme, né, na verdade o segundo filme do Tobey Maguire, Homem-Aranha 2, ele pra mim ainda é o melhor filme solo de Homem-Aranha. Ele pra mim é até um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Então o filme é muito bacana, o filme é legal, ele tem várias cenas de ação, é bem cômico. Ele encerra a fase 3? Pra mim encerra. Eu fiquei muito satisfeito. Mas é um filme muito, muito legal. Mas diga aí pra gente, vocês já assistiram Homem-Aranha? Gostaram dessa nova versão do Tomada Pop, trazendo sem spoiler, com spoiler? O que vocês acharam? Comenta aqui com a gente no nosso canal. Comenta também se vocês acham que encerra ou não a fase 3. Pra gente ter esse tira-teima aqui, galera. Os comentários estão abertos. E deixa também aquele like, que isso ajuda muito a gente. Compartilha com seus amigos, compartilha com todo mundo que você gosta de trazer novidade. Beleza, galera? Valeu!